Um mergulho na economia e nos negócios do Espírito Santo. Começa agora o programa Valores, com Edu Kopernick. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Valores, um espaço de discussão sobre o desenvolvimento do Espírito Santo, sobre como pensam os principais agentes que movem a nossa economia. Programas estruturantes que prometem mudar a cara da logística do Estado, investimentos pesados no turismo, agronegócio pujante e pronto para ter resultados melhores do que no ano passado. As perspectivas para o Espírito Santo em 2025 e como o Estado pretende alinhar todas as possibilidades para ter um ano ainda melhor do que 2024. Hoje a gente recebe aqui o vice-governador e também secretário de Estado do Desenvolvimento, Ricardo Ferraço. Seja muito bem-vindo, vice-governador. Obrigado, Edu. Prazer estar aqui com você, conversando com seus telespectadores para falar sobre um tema tão relevante para o dia a dia do nosso Estado, que é o desenvolvimento. Até porque, como todos sabemos, né, Edu, eu tenho dito e reafirmado, né, que governo não gera riqueza. Quem gera riqueza são os empreendedores, quem gera riqueza são os trabalhadores. O que nós fazemos no governo é criar as condições, as melhores possíveis, para que o desenvolvimento possa acontecer, a atividade econômica possa acontecer e a geração de emprego e oportunidade possa se fazer presente em nossa realidade. Então é um prazer muito grande estar aqui batendo um papo com você. É isso aí, prazer todo nosso, vice-governador. E falando disso, sob essa ótica mesmo de preparar o terreno para os empreendedores, a gente começa falando de logística, que é apontada como a bola da vez no Espírito Santo. O que o projeto estruturante Parque Log BR-ES significa para a logística do Espírito Santo? Explica um pouco para a gente, vice-governador. Edu, o nosso Estado tem uma relação com o comércio exterior desde sempre, né? Nós somos o Estado brasileiro com maior grau de abertura em sua economia. Isso é uma equação em que você pega o PIB, o Produto Interno Bruto do Estado, ou seja, o conjunto das riquezas que o Estado produz, e divide pelo que você importa e pelo que você exporta. Nós somos o Estado com maior participação efetiva, com maior grau de abertura quando comparado com os outros 26 estados do país. E a relação nossa, dos capixabas, com o comércio exterior, ela vem das nossas origens com o café. Porque o Espírito Santo, como você sabe, é um grande produtor brasileiro de café. O Espírito Santo é o segundo estado que mais produz café. No caso do café Conilon, então, nem se fala. Se nós fôssemos um estado, se nós fôssemos um país, nós seríamos o segundo país produtor de café Conilon, né? O Vietnã seria o primeiro e o Espírito Santo seria o segundo. Então, assim... Se contasse no ano passado, o Espírito Santo seria o primeiro, porque o Vietnã teve um problema sério, eles tiveram um problema climático sério, não produziram tanto quanto, né? É verdade, mas você precisa analisar o ciclo como um todo. No caso do café, os ciclos são de 10 anos, porque o que aconteceu lá também pode acontecer aqui. Apesar de que nós aqui temos uma cafeicultura muito mais desenvolvida, muito mais... Temos muito mais tecnologia agregada, como irrigação, por exemplo, com reservação de água, o que torna previsível e o que protege a nossa cafeicultura dessas oscilações. Mas você tem razão, houve uma seca muito grande no Vietnã, inclusive por conta disso os preços do café subiram muito. Como nunca, né? Como nunca. O preço da saca de café aí, R$1.800, R$2.000, trazendo muita alegria, né? Remunerando bem os nossos produtores rurais, estado afora. Mas, enfim, a nossa relação com o comércio exterior, ela se dá desde sempre, começou com o café, tem também aí uma larga tradição no Espírito Santo com relação às rochas ornamentais, que também é uma atividade muito relevante aqui no Espírito Santo e que tem uma participação muito forte no comércio exterior. Então, o comércio exterior é uma vocação dos capixabas, é uma vocação do Espírito Santo. E o comércio exterior dialoga com infraestrutura, dialoga com rodovia, dialoga com ferrovia e, naturalmente, dialoga com a atividade portuária. Nós estamos, neste momento,
recebendo os melhores e maiores investimentos em infraestrutura, tanto rodovia como ferrovia como porto. E aí é nesse sentido que nós lançamos o nosso Parque Log ali no município de Aracruz, que tem impacto no município da Serra, de João Neiva, de Ibiraçu, de Fundão, de Colatina e de Linhares. Por quê? Porque esse parque logístico ele nasce com 3 portos. Já tem lá em Aracruz o Porto Ocel, que é da companhia Suzano, que está ampliando e diversificando muito a sua operação, não apenas movimentando celulose, mas movimentando automóvel, movimentando café, movimentando rocha ornamental. Você tem a Viport, antiga Codesa, que tem também uma área sendo desenvolvida ali no município de Aracruz, em Barra do Riacho, e você tem a Imetame, que é uma empresa capixaba que está fazendo, neste momento, o maior investimento em um terminal de uso privativo, um porto, com águas profundas, com 17 metros num primeiro momento, depois 23 metros. Isso é muito importante porque toda a tendência da navegação internacional é de navios muito grandes, né? Então, assim, o que aconteceu, por exemplo, na mineração, pode acontecer no grãos, pode acontecer no petróleo e assim por diante. Para você ter uma ideia, o primeiro navio que carregou minério aqui no Espírito Santo carregou 14 mil toneladas. Os navios mais modernos dos tempos atuais levam até 400 mil toneladas de minério. Então, ter porto com água profunda significa operar com os navios maiores, que são os navios que fazem os transportes para os países mais distantes, tendo como exemplo a China. Então, esse parque logístico ele nasce com 3 portos, ele nasce com 2 aeroportos, que é o aeroporto de Aracruz e o aeroporto de Linhares. Recentemente, o governo do estado fez um novo aeroporto lá no município de Linhares, como estamos fazendo agora também um investimento lá no aeroporto de Cachoeira de Itapemirim. Enfim, é investimento para tudo quanto é lado em infraestrutura. Então nasce, como eu falei, com 3 portos, com 2 portos, e nasce também com uma zona de processamento de exportação, que é uma ZPE, que é um território, uma zona que tem elevados incentivos, benefícios, estímulos, incentivos para você atrair empresas que façam importação de insumos, de máquinas e equipamentos que são endereçados ao comércio exterior. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Foi nesse sentido que o governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento, nós colocamos de pé esse parque logístico para que a gente possa fazer o planejamento desses investimentos, de modo que esses investimentos, adicionados aos investimentos que estamos fazendo em infraestrutura, por exemplo, nós estamos construindo, Edu, uma nova rodovia ligando o Parque Industrial da Serra até o Parque Logístico de Aracruz. Nós vamos devolver a rodovia ES10 ao município da Serra, porque é uma rodovia vocacionada para o turismo. ES10 é aquela rodovia que passa ali Manguinhos, Jacaraípe, Nova Almeida, Praia Grande, etc, etc, etc. Essa rodovia, ela é uma rodovia vocacionada para o turismo, né? E essa rodovia, ela hoje transporta grande volume de caminhões pesados. Pois bem, nós estamos fazendo uma outra rodovia ligando o complexo industrial da Serra até o município de Aracruz. A primeira etapa já vamos inaugurar agora entre março e abril, no máximo, que liga a Serra até Nova Almeida, e já está contratado a segunda etapa. Então nós vamos conectar o polo industrial da Serra. Você sabe que a Serra é um município que não para de crescer. É verdade. A Serra, ela é responsável hoje por aproximadamente 1/3 do PIB do Espírito Santo. A Serra está crescendo tanto, Edu, que o PIB da Serra já está muito maior, para você ter uma ideia, com o PIB de Vitória, nossa capital. Porque sempre foi tradicionalmente maior. Não, sempre foi maior, mas assim, está perdendo o dinamismo econômico. Serra está passando Vitória, já passou Vitória, Cariacica crescendo, Vila Velha crescendo, Viana crescendo.
nós estamos muito preocupados assim com a perda de dinâmica econômica aqui do município de Vitória. O fato objetivo é que Serra cresce muito e Serra tem porto, mas o porto que a Serra tem é um porto dedicado à siderurgia. E nós precisamos de um porto dedicado às empresas médias, pequenas, que fazem exportação, que vão passar a contar com esse porto ali de Aracruz. Então, o parque logístico nada mais é do que uma estratégia em que você reúne um conjunto de investimentos públicos e privados, você planeja esses investimentos para que eles possam gerar maior qualidade possível no seu impacto. Da mesma forma, nós estamos fazendo na região sul. Nós tivemos aí o anúncio do Porto Central com as obras iniciadas, agora no mês de dezembro, fazendo supressão vegetal, fazendo terraplanagem. E esse porto ganhando tração, nós queremos também fazer o Parque Logístico Sul Capixaba, lá no município de Presidente Kennedy, que, por certo, vai impactar toda a região sul a partir do polo Cachoeiro da Itapemirim. Vamos falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco. Antes, nessa equação do Parque Log do norte do estado, a gente tem uma discussão que está se arrastando tem um tempo já, mas que aparentemente está definida. Qual o papel da BR-101 nessa equação do Parque Log e o que a gente pode esperar para esse ano? O governo anunciou leilão, publicou edital sobre a repactuação da concessão da BR-101. Qual é a expectativa do Estado em relação a isso? Olha, nós estamos trabalhando com enorme expectativa, não apenas a BR-101, mas a BR-262 e a BR-259. São as 3 rodovias federais mais importantes. São apontados como os maiores gargalos por todo o setor produtivo do Estado. A BR-101 ela vai a leilão agora entre o mês de abril e o mês de maio. Exatamente. Vai a leilão na Bolsa de Valores lá na B3, em São Paulo. E a nossa expectativa é que com esse leilão os investimentos possam ser renovados e o leilão ele garante que nós teremos a continuidade dos investimentos em duplicação, a manutenção dos contornos rodoviários de Fundão, Ibiraçu e Linhares, com uma novidade. Nós tivemos muitos problemas na BR-101 por conta de não conseguirmos licenciamento ambiental. Então, aonde você não consegue licenciamento ambiental, nós vamos trabalhar com terceira faixa. Por exemplo, você tem um trecho ali entre o município de Linhares e o município de Soretama, onde tem a reserva da Vale, né, conhecida na região. Isso. Um ativo natural maravilhoso que nós temos aqui no Espírito Santo. O fato é que a gente não consegue licenciamento ambiental, então aonde não consegue licenciamento ambiental, nós não vamos ficar dando murro em ponta de faca. Se não consegue licenciamento para duplicar, nós vamos fazer a terceira faixa, que resolve muito. Então a BR-101 está encaminhada. E eu quero crer que a partir agora do mês de junho de 2025, a gente já vai ver uma retomada muito forte desses investimentos. BR-259, que liga a BR-101 até o município de Baixo Guandu. O governo federal trabalhando o projeto de engenharia para que a gente possa melhorar a rodovia 259, de igual forma a rodovia 262. Importante dizer, Du, que essas rodovias são federais, não são de responsabilidade do governo do estado. Mas a gente, obviamente, precisa estar mobilizado, porque, como você mesmo disse, essas rodovias são essenciais. E nós estamos fazendo lá, no caso de Aracruz, do Parque Log, além da rodovia que liga a Serra até Aracruz, nós estamos fazendo o Anel Norte e o Anel Sul, que vai ligar o Parque Logístico de Aracruz até a BR-101. Então, todos esses investimentos é que está gerando esse ciclo assim, de enorme prosperidade. Nós estamos acelerando tudo isso, muito em razão também da reforma tributária que se avizinha, e como nós sabemos, a reforma tributária não ajuda o nosso Estado, porque hoje o maior financiamento que nós temos é do ICMS, é o imposto que mais nos ajuda na construção de políticas e ações. O ICMS hoje ele é dividido entre origem e destino, vai deixar de ser origem e destino e vai ser só destino. Só destino. Então, nós estamos acelerando para ampliar a base econômica do Espírito Santo para que a reforma tributária, quando chegar, não traga nenhum prejuízo ao Espírito Santo.
Por isso que nós estamos aí acelerando, investindo muito, né? Nós combinamos aqui no Espírito Santo, Edu, uma coisa muito importante. Nós combinamos a responsabilidade fiscal com o investimento. Porque não adianta você só ter responsabilidade fiscal. Há 13 anos nós somos considerados o Estado brasileiro que melhor organiza as suas contas públicas. Mas não adianta só organizar as contas públicas, porque responsabilidade fiscal não pode ser fim, tem que ser meio. Meio para quê? Para você fazer investimentos de modo a suportar o desenvolvimento do Espírito Santo. Por isso que ano passado nós fizemos aqui, no nosso estado, o maior investimento da nossa história. Então, num braço você tem a responsabilidade fiscal e no outro braço você tem muito investimento, porque a gente nunca vai ser o maior estado da federação, mas a gente quer estar entre os melhores em qualidade de vida e geração de oportunidade para os capixabas. Vice-governador, vamos ao primeiro quadro do programa, o quadro Dica de Valor. Dica de Valor. Qual ativo do Estado tende a dar um bom retorno? Eu acho que os ativos relacionados ao comércio exterior, à infraestrutura portuária, estão contratados para crescer e se desenvolver muito. Obviamente que o comércio exterior exige um nível de elaboração sofisticado, porque você compete em mercados muito exigentes. A outra coisa, Edu, que está acontecendo no Espírito Santo com grande valor é a capacidade que a gente tem tido de agregar valor à nossa economia. Tradicionalmente, nós somos conhecidos como um estado que produz commodity. Então, produz café, produz aço, produz petróleo. Pois bem, nós agora estamos produzindo café e café solúvel. Nós agora estamos produzindo celulose e vamos inaugurar, daqui a alguns meses, a primeira fábrica de papel no Espírito Santo. Então, a gente vai produzir celulose, mas vai também produzir papel. Esse movimento está acontecendo na siderurgia, esse movimento está acontecendo nas rochas naturais, ou seja, nós fazemos parte hoje do ciclo de investimentos do setor automotivo. Estamos com a fábrica da Marco Polo lá no município de São Mateus, já empregando 2.000 colaboradores, fabricando quase 30 ônibus por dia, ônibus elétrico. Então, o Espírito Santo caminha para uma base econômica que tem como premissa a verticalização. Quando você verticaliza, você gera maior valor agregado. A gente não quer só produzir café, a gente quer produzir café processado, porque quando você processa, quando você industrializa, você agrega valor. Ganha mais, é isso aí. Exatamente isso. O Bandes, principal banco de fomento do Estado, anunciou um lucro recorde em 2024, quase 100 milhões de reais. E anunciou também que pretende ampliar as linhas de crédito, pretende fornecer mais crédito. O governador até na apresentação falou que só tem sentido crescer se você tem condição de oferecer mais lá na frente. O que falta para que esse crédito chegue com mais força para micro e pequenos empreendedores, que a gente sabe que são grandes motores da economia? Olha só, o crédito ele chega em abundância. Na área do agro, você tem um conjunto de bancos ofertando crédito em boa condição. Você tem Banco do Brasil, você tem Banesp, você tem Sicob, você tem Sicredi, que operam muito apoiando a produção de base familiar do Espírito Santo. Você sabe que nós somos um estado liderado pela produção de base familiar. Então, no agro, o crédito chega e chega com abundância. Somente em 2024, o Plano Safra foi de aproximadamente 8 bilhões de reais. Em tempo algum, nós tivemos tanto crédito para o agro, pela importância econômica e social que o agro tem em nossa história. Quando você vai para micro e para pequena empresa, você tem um conjunto de esforços sendo desenvolvidos pela nossa ADERES, pelo SEBRAE, atuando inclusive com um fundo de aval para que o micro e o pequeno empreendedor possa desenvolver a sua atividade. Também estamos apoiando muito as startups relacionadas à inovação, à ciência e à tecnologia, ou através de recursos próprios do nosso Fundo Soberano. Ano passado foram investidos em projetos endereçados com inovação mais de 300 milhões de reais aqui no nosso Espírito Santo, né? Somente o Bandes, o Edu, emprestou
em condições bastante acessíveis, né? Porque o Bandes empresta muito abaixo da regra de mercado, com muito mais prazo, com muito mais carência, porque o papel do Bandes, juros menores, o papel do Bandes é fomentar o desenvolvimento. E para você fomentar o desenvolvimento, você precisa emprestar o dinheiro em condições compatíveis. Então, um juro baixo e prazo de carência, inclusive, e com prazo adicional para você liquidar a operação. Em 2024, como você mesmo disse, o Bandes teve o melhor resultado da sua história, teve um resultado de quase 100 milhões de reais. O que é importante? O governo abre mão de receber esses dividendos, esses resultados, para que o banco possa reinvestir em operações de crédito para o micro, pequeno e médio empresário. Tanto é que em 2024, de novo, o Bandes bateu o recorde emprestando na economia capixaba mais de 500 milhões de reais, ou seja, R$500 bilhão. É isso que tem feito com que o crescimento no Espírito Santo seja muito maior que a média nacional. Nós alcançamos em 2024, Edu, um dos resultados mais extraordinários da nossa história, que comprova o acerto das nossas ações enquanto governo e a capacidade empreendedora dos capixabas. Nós tivemos em 2024 o menor indicador de desemprego da nossa história, o que significa dizer que nós estamos praticamente no pleno emprego. Então, assim, eu não estou querendo dizer com isso que a gente não tenha muitos enormes e grandes desafios, né? Na vida é assim, você supera um, aparece outro, mas a gente está, de fato, nesse momento, respirando desenvolvimento, crescimento e oportunidade nos nossos 78 municípios. Por falar em desafios, o Bandes também anunciou um aumento significativo na oferta de crédito para empresas voltadas para o turismo no Espírito Santo, né? Um aumento, vão ser mais de 70 milhões. 72 milhões. 72 milhões em 2025 de oferta de crédito para empresas voltadas para o turismo. O que significa isso para o turismo no Espírito Santo e o que o Estado faz além disso? Como é que estão os arranjos produtivos para que o turismo realmente desponte, como a gente ouve falar, vai despontar, o Espírito Santo é lindo, mas falta isso, falta aquilo. O que precisa e o que está sendo feito para que isso aconteça de fato? O turismo é uma das mais importantes apostas que nós estamos fazendo, inclusive como forma de compensar a reforma tributária. Então, nós estamos fazendo os melhores e maiores investimentos, por exemplo, em infraestrutura. Por exemplo, agora no mês de abril, no mês de maio, tudo indica que nós vamos publicar o edital de concorrência pública para contratar as obras do novo centro de convenções ali do pavilhão de Carapina, porque o pavilhão de Carapina não é compatível mais para que a gente possa atrair eventos para o Espírito Santo. Então, nós estamos investindo somente nesse centro de convenções aproximadamente 200 milhões de reais. Serão mais de 25 mil metros da melhor capacidade, com mais qualidade, né? Não tem sentido. São Paulo tem, Rio tem, Belo Horizonte tem, Salvador tem, Recife tem, Fortaleza tem, e nós não temos um centro de convenções aqui compatível para que nós possamos atrair para cá esses grandes e importantes seminários, que são seminários que trazem para cá pessoas que vão andar de táxi, que vão andar no aplicativo de mobilidade, que vão ao restaurante, que vão ao hotel e assim por diante. Então, fazemos muitos investimentos em rodovias. Quando a gente faz a recuperação de uma rodovia, por exemplo, que liga Linhares até Colatina, passando pelo Rio Doce, quando a gente projeta fazer uma rodovia, como estamos projetando e fazendo, ligando ali a VEG Motores em Linhares, até Colatina, na comunidade de Baunilha, nós estamos apostando no desenvolvimento do turismo. O nosso programa Caminhos do Campo, que fortalece muito o agronegócio, o nosso programa Calçamento Rural, enfim, são muitos os investimentos que estão acontecendo, mas você cita um importante. Em 24 nós ofertamos no Bandes 13 milhões de reais e agora em 25 serão 72 milhões de reais para melhorar, equipar os nossos hotéis e as nossas pousadas. Por exemplo, nós percebemos que há uma demanda grande
dos nossos hotéis para implantar placas fotovoltaicas, energia solar. Por que isso é importante? Primeiro, que o hotel fica mais sustentável. Segundo, que quando você faz isso, você economiza energia. A sua conta de luz fica muito mais barata. Se a sua conta fica mais barata, o custo operacional do seu hotel também fica menor. Então, o que a gente está observando, de Itaúnas até o Caparaó, sabe, é um incentivo, uma motivação muito grande para o desenvolvimento do nosso turismo, em razão dos muitos tesouros naturais que nós temos no Espírito Santo, sejam praias ou sejam regiões de montanha. Vamos ao próximo quadro do programa, quadro Valores Inegociáveis. Valores inegociáveis. Quais são os valores que um executivo precisa ter e sustentar, independente do momento? Eu acho que a disciplina, o planejamento, a capacidade de você devolver para a sociedade, em investimentos, tudo aquilo que a sociedade paga de impostos, tá certo? Então, assim, o que eu acho que é imprescindível e nós não podemos abrir mão é desse modelo de governo, esse modelo que combina responsabilidade fiscal com investimento, em que você trata a responsabilidade fiscal como meio e não como fim. Numa mão, muita responsabilidade fiscal, muita responsabilidade na aplicação dos recursos que é da população, e na outra muito investimento. Então esse binômio, responsabilidade com investimento, é algo que nós aqui no Espírito Santo não podemos abrir mão. Você falou de incentivo à instalação de placas fotovoltaicas, tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade. O Espírito Santo é um estado verde. O que significa isso para os negócios, para a economia? Olha, nós colocamos de pé, por exemplo, agora em 2024, o nosso fundo ESG, essa palavrinha mágica que converge governança com preocupação ambiental e com preocupação social. Nós aprovamos no Bandes 250 milhões de reais para apoiar projetos que tenham esse conceito, o conceito relacionado ao chamado capitalismo consciente. O capitalismo consciente é aquele capitalismo que você, por certo, prioriza o interesse do acionista, mas não apenas. Você prioriza o bem-estar dos seus colaboradores, dos seus trabalhadores e também o bem-estar da localidade onde você desenvolve a sua atuação. Então você tem que ter preocupação com o impacto que você está causando naquela comunidade. Então nós vamos lançar, inclusive, agora em 2025, o nosso Fundo Clima, que já foi anunciado pelo nosso governador Renato Casagrande, que tudo indica será uma parceria do nosso Bandes com o BNDES, possivelmente com algum fundo internacional. Estamos na fase final de arquitetura dessa estratégia e serão pelo menos 500 milhões de reais endereçados especificamente para projetos relacionados com energia renovável, ou seja, nós somos um grande estado produtor de petróleo. Todos nós sabemos que o petróleo é um combustível fóssil, é um combustível que emite muita poluição e nós precisamos usar parte desses recursos, e é o que nós fazemos com o Fundo Soberano, para você mitigar, apostando na transição energética, apostando na produção de energia renovável. O que é energia renovável? Por exemplo, nós vamos iniciar daqui a alguns poucos meses no Espírito Santo a primeira usina de biometano. O que é isso? Biometano nada mais é do que uma usina que transforma lixo em gás filtrado, para você utilizar nas indústrias, para você utilizar como GNV. Então vamos ter usina de biometano, vamos ter investimentos cada vez maiores em fazendas fotovoltaicas, que nós temos uma vocação aqui no Espírito Santo para energia solar. Então, assim, tudo que é energia renovável poderá ser admitido nesse Fundo Clima que nós vamos colocar de pé. Vice-governador, o senhor foi secretário de Agricultura, conhece muito bem o campo do Espírito Santo. Em 2024, a gente está falando do café, teve o melhor ano da história. O agronegócio do Espírito Santo, de uma forma geral, teve o seu melhor ano da história no ano passado. Como é que devem ser os investimentos no agro em 2025? Eu acho que os investimentos no agro em 2025,
eles vêm acompanhados de uma tendência de crescimento. Nós vamos continuar crescendo na silvicultura, para a produção de celulose e papel. A cafeicultura, por certo, em 2025 vai continuar bombando, porque as informações que temos lá da Ásia é que a seca que você fez menção aqui continua gerando muito prejuízo para o Vietnã, um pouco para a Indonésia, e você tem os problemas também geopolíticos que encareceram muito o transporte marítimo. Então, o que é problema para eles lá na Ásia, no Vietnã, para a gente é oportunidade. Para a gente aqui é oportunidade. Então, a tendência que é da gente, independente da seca que tivemos aqui, da gente ter um bom volume de produção e o que é importante, não apenas o bom volume de produção, um preço adequado e justo para remunerar os nossos cafés. Então, além do café, além da silvicultura, vai crescer muito no Espírito Santo duas atividades também muito importantes, que é a produção de cacau, a produção de pimenta do reino, a produção de fruticultura. O que nos preocupa no agro é um certo descasamento que há entre o parque instalado para processar leite e a produção de leite. Isso é, de fato, um grande desafio, porque nós temos hoje um parque instalado 3 vezes maior do que nós estamos produzindo leite, porque, de fato, o produtor rural ele está identificando alternativas mais rentáveis. Então, assim, a pimenta do reino é mais rentável do que o leite, o cacau é mais rentável do que o leite, o café é mais rentável do que o leite. Então, as pessoas estão desenvolvendo, buscando o que é natural, atividades que remunerem melhor. O grande desafio no agro é, de fato, o descasamento entre a capacidade instalada para você processar leite e a produção de leite em nossas fazendas, até porque existe um outro desafio cultural, sabe, Edu? Assim, os sucessores nas propriedades não estão querendo trabalhar com leite. Leite é uma atividade muito, muito dura. Você tem que acordar, sabe, de domingo a domingo, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, fazer o manejo do seu rebanho, fazer ordenha. Então dá muito trabalho. Então, se eu posso citar aqui coisas muito boas que estão acontecendo, eu também não posso deixar de reconhecer que existem desafios. A questão do leite é um desafio que nós estamos debruçados com ela. Como é que o agro do Espírito Santo se encaixa na logística do Estado hoje? Qual a importância do agro para esse arranjo logístico que a gente tem, passando por duplicação de rodovias, caminhos do campo, melhores acessos, falando também de agroturismo? Qual a importância que o agro tem nesse arranjo logístico do Estado? Olha, quando nós endereçamos os investimentos em infraestrutura através do DR, fazendo as nossas estradas estaduais, através da Secretaria da Agricultura, fazendo os nossos programas chamados Caminhos do Campo, que fortalecem o agroturismo, né? Nós temos diversos exemplos e modelos de rodovias assim, muito bem sucedidas e que foram geradoras assim, de muita oportunidade no agroturismo, né? Eu poderia citar, por exemplo, a Rota do Lagarto, ali no município de Domingos Martins, o sucesso Azul, né? Que é ali em Pedra Azul. São mais de 400 quilômetros de rodovias em todo o estado, favorecendo e fortalecendo a atividade do agronegócio, né? Então, assim, para mais de 80% dos nossos municípios, a principal atividade econômica é a agricultura. Então, os investimentos, por certo, eles não atendem basicamente à atividade econômica. Quando você faz uma rodovia, quando você estrutura uma rodovia, você está permitindo que as pessoas possam ir e possam vir. Você está permitindo que as pessoas, num momento de alguma dificuldade, uma doença, uma enfermidade, tenham uma boa estrada para buscar auxílio. Então, assim, o investimento, ele, por certo, está endereçado para a atividade econômica, mas ele fundamentalmente está endereçado para o bem-estar das pessoas que estão envolvidas com aquela atividade econômica. Vamos ao próximo quadro do programa, o quadro Busca de Valores. Busca de Valores. Vice-governador, na sua opinião, o que a dinâmica atual do mercado exige de profissionais bem-sucedidos? Olha, nós estamos com um baita desafio no Espírito Santo.
nós estamos aqui no Espírito Santo com o menor nível de desemprego da nossa história. Os técnicos e os estudiosos afirmam que nós estamos num período assim de pleno emprego, tá certo? E eu me refiro a pleno emprego com carteira assinada, emprego formal, CLT. Então, assim, o desafio nosso está sendo, de fato, ampliar a nossa capacidade de continuar qualificando o nosso capital humano. Por isso que nós temos programas de qualificação no governo do Estado para as mais diversas áreas. Temos um programa chamado Qualificar, temos uma parceria com o Sistema S, com a indústria, com o comércio, com a Federação da Agricultura, com a Federação do Transporte, porque também o sistema privado oferta qualificação profissional para os trabalhadores. Então, o desafio nosso nesse momento é, de fato, ampliar a nossa capacidade. Nós fazemos isso quando nós investimos em educação, como nós temos investido em educação, como nós temos investido na ampliação da chamada escola de tempo integral. Um dos resultados, Edu, mais importantes, julgo eu, que nós alcançamos em 2024, foi o fato de sermos primeiro lugar no IDEB. O IDEB é um ranking feito pelo Ministério da Educação que mede a qualidade do aprendizado. E o Espírito Santo, por força do trabalho e dedicação dos nossos educadores, professores, enfim, do magistério, ficou em primeiro lugar no ensino médio. E ficamos também muito bem posicionados no ensino fundamental, nos anos iniciais e nos anos finais. Ficamos em terceiro e quinto. Então, assim, os investimentos que nós fazemos em educação, a expansão da oferta de vagas escolares em tempo integral, consorciado com qualificação profissional. Nós temos hoje no Espírito Santo 23 IFES, além dos nossos programas de qualificação profissional. Quando nós olhamos hoje para o mapa do Espírito Santo, você identifica que nós temos 23 IFES, que são os Institutos Federais de Educação, que formam ensino médio técnico profissional. 23 dessas escolas em todo o território do Espírito Santo. Então, o desafio nosso, nesse momento, nessa área, é ampliar cada vez mais a nossa capacidade de formar capital humano. O capital humano, vai continuar sendo essencial no nosso processo produtivo. Nós começamos a nossa conversa falando do Parque Log, lá no norte do estado. No norte do estado a gente tem a Sudene também. De Aracruz para cima a gente tem um incentivo da Sudene que é muito determinante para a atração de empresas, para a captação de empresas, principalmente para o norte. A gente vê Linhares com muitas empresas se desenvolvendo muito, mas aí a turma do sul lá fica na bronca, vice-governador. Tem algo que o governo do estado está pensando em fazer ou faz para ter uma compensação para tornar o sul do estado atrativo também? A gente sabe que Cachoeiro lançou, o senhor esteve lá, lançou a cidade Ecoparque Industrial de Cachoeiro. A gente tem o Porto Central, que o senhor já falou aqui do Porto Central, que tem uma possibilidade, uma capacidade de mudar a realidade da região. Tem a ferrovia que deve passar por ali, por Cachoeiro também, por aquela região sul. O que o governo do estado pensa sobre a região sul do estado para tornar competitiva como é o norte do estado hoje? Olha, o nosso projeto pressupõe que você faça o Espírito Santo por inteiro se desenvolver. E de fato, a região sul, não toda a região sul, mas uma parte da região sul, ela fica em condição desfavorecida. Eu não posso afirmar que o litoral sul fica desfavorecido. Quando você pega os municípios ali de Anchieta, Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy, que são municípios fortemente impactados pelas receitas do petróleo. Esses municípios vão bem. Outras regiões ali da região sul, como a região que está no entorno de Cachoeiro, de fato tem desafios, porque se você tem Sudene numa região e não tem Sudene na outra região, isso gera realmente um desequilíbrio. Nós estamos combatendo isso com os projetos que estão relacionados, né? Você viu recentemente a Vale anunciar a Ferrovia Sul-Litorânea, que vai ligar o município de Santa Leopoldina, Cariacica, até o complexo siderúrgico de Samarco, ali em Anchieta.
Na sexta-feira esteve aqui no Espírito Santo os representantes do Ministério dos Transportes e da NTT lançando o leilão e o edital para a fase 2 da ferrovia, ligando Anchieta até a divisa com o presidente Kennedy e depois com o Rio de Janeiro. Então, assim, esses investimentos que estão acontecendo, o Porto Central, né, o governo do estado já fez tudo o que podia fazer e que tinha que fazer para fomentar e para estimular a existência do Porto Central ali em Presidente Kennedy. O que o governo não pode fazer é substituir o privado. Mas em termos assim de licenciamento ambiental e até mesmo um programa, né, que foi lançado onde o governo do estado comprou debêntures para que os empreendedores do Porto Central pudessem adquirir toda a sua retroárea. Os investidores anunciaram agora em dezembro o início das obras do Porto Central. Então, esses investimentos em ferrovia, esse investimento no Porto Central, o novo aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, são sinais de que a região sul poderá experimentar um ciclo de bastante prosperidade. Qual que o senhor acha que é a vocação da região sul do estado? Depende da região sul, porque a região sul ela tem características muito específicas. O litoral sul tem um tipo de vocação. O Caparaó tem outro tipo de vocação. Então, a vocação do Caparaó qual é? É o ecoturismo, é o agroturismo, é o turismo de montanha, tá certo? É o café de qualidade, com suas pousadas extraordinárias. Inclusive, os cafés ali do Caparaó são cafés premiados hoje em todo e qualquer concurso do Brasil e fora do Brasil. Então, as regiões têm as suas vocações. Quando você desce para a região de Cachoeiro de Itapemirim, você tem ali a vocação da rocha ornamental. 90% de toda a indústria de rocha ornamental do Brasil ali naquela região. Quando você vai para o litoral sul, você tem uma vocação mais endereçada para a produção de petróleo e gás. Então, o que nós procuramos fazer é identificar essas vocações e, identificando as vocações, fazer o aporte de ações, de políticas, de crédito para que a gente possa compensar. Nós, por exemplo, lançamos um programa chamado Desenvolve ES. Esse programa, que é apoiado pelo Bandes, ele oferta crédito para os empreendedores de forma diferenciada, ou seja, nós utilizamos ali um fundo para poder calibrar a taxa de juros, de modo que essas operações de crédito elas tenham o mesmo custo das operações de crédito que o Banco do Nordeste pratica lá na região da Sudene. Enfim, essa consideração que você fez ela é a correta e a gente procura equilibrar, não é, fazendo essas diferenciações no investimento. Quadro Valores do Futuro. Valores de futuro. Qual investimento realizado agora, hoje, que vai dar resultado real daqui a 25 anos? Eu acho que os grandes investimentos que nós estamos fazendo em inovação vai gerar um impacto muito grande no Espírito Santo. Nós temos aqui o nosso movimento capixaba pela inovação. A quantidade de investimentos que estão acontecendo em startups no Espírito Santo é um negócio extraordinário, entendeu? Então a gente vai continuar apoiando muitas nossas startups como a PicPay, que nasceu aqui no Espírito Santo e hoje é um sucesso nacional. Então eu apostaria que o grande impacto dos investimentos que vai se dar ali na frente, acho que muito antes que 25 anos, são os investimentos disruptivos em P&D, em inovação, através do movimento capixaba de inovação, que é suportado e sustentado por política pública, por fundos e muito investimento. Grandes lideranças empresariais do Estado que passaram por aqui já disseram que um dos maiores trunfos do Espírito Santo é a segurança jurídica. Todo mundo fala que a segurança jurídica faz muita diferença na hora de fazer negócio. E a gente sabe que o Espírito Santo vem de uma continuidade de políticas de Estado, independente de governo.
e todo mundo que passa por aqui fala que isso também é um trunfo do Espírito Santo. Como é que a política pode garantir o desenvolvimento do nosso Estado? Olha, quando você tem um governo organizado, equilibrado, um governo previsível, um governo que faz do planejamento uma rotina diária, né? Porque quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E nós não queremos ter destino, nós precisamos ter futuro. Regras estáveis, segurança jurídica, relacionamento republicano e honesto com o setor privado, essa é a fórmula que tem feito a diferença aqui no Espírito Santo. E como é que se garante a segurança jurídica? Eu acho que a segurança jurídica, a previsibilidade, a estabilidade, tudo isso é fruto e resultado de bons governos. Eu acho que se nós continuarmos nessa pegada, com esse rumo de governos comprometidos com o desenvolvimento, comprometido com a responsabilidade fiscal, mas comprometido intensamente também com o investimento, nós estamos no caminho. Onde é que o senhor acha que o Espírito Santo pode chegar no cenário nacional e internacional? Olha, o Espírito Santo nunca será o maior, porque nós temos um território pequeno em relação à Bahia, em relação a Minas, em relação a São Paulo e assim por diante. Também nunca seremos o maior em população, porque temos uma população em torno de 4 milhões de habitantes. Então nós temos algumas restrições em relação a território e população. Então nós nunca seremos os maiores. Mas eu acho que nós estamos classificados para esse campeonato para estarmos entre os melhores. Os melhores em qualidade de vida, os melhores em prosperidade, os melhores em oportunidade, produzindo avanços importantes como esse que nós temos assistido aqui no Espírito Santo, como, por exemplo, da educação, que eu acabei de falar, como da segurança pública, que nós temos, por certo, muitos desafios, mas assim, é onde nós estávamos e é onde nós estamos, né? Nós já fomos o segundo estado mais violento do Brasil. Hoje somos o 16º, o 17º, não comemoramos isso, inclusive. Estamos apenas constatando que nós estamos numa pegada, nós estamos bem endereçados na solução dos nossos desafios. Os agentes políticos, principalmente aliados do governador Renato Casagrande, aliados do grupo que comanda o Palácio Anchieta hoje, apontam o seu nome como o principal nome para suceder o governador Renato Casagrande. Como é que o senhor se classifica hoje? O senhor é o virtual candidato? O senhor é o virtual sucessor de Renato Casagrande? Como é que o senhor se qualifica e como é que o senhor enxerga esse horizonte daqui até 2026, que está logo ali? Edu, assim, com muita humildade, né? Porque eu acredito firmemente no trabalho e nos resultados que o trabalho proporciona à sociedade capixaba. Eu sou parte de um movimento político liderado pelo governador Renato Casagrande. Eu tenho, de fato, participado ao longo dos últimos anos da minha vida de maneira muito determinada ao Espírito Santo, né? Eu sou protagonista desses últimos anos em que nós demos uma organizada no Espírito Santo. Nesse período eu fui secretário de Agricultura, eu fui vice-governador, eu fui senador. Então eu acumulei assim, muito conhecimento, muita experiência, muita dedicação para chegar até aqui, né? E por certo, na hora certa, sim, eu quero ser candidato a governador, mas com muita humildade, sabe? Porque nós fazemos parte de um movimento político que tem outras importantes lideranças com igual capacidade e condição de liderar um projeto para governar o Espírito Santo. Mas o momento não é agora, o momento é 2026. Lá na frente, a gente vai estar conversando sobre isso. Por hora, o que nós precisamos é continuar com o nosso foco e com a nossa energia no trabalho. 2024 foi um ano de muitos resultados para o Espírito Santo e 2025 precisa também ser um ano de muitos resultados para o Espírito Santo. Então, nós vamos trabalhar e, na hora certa, vamos conversar com os nossos aliados para decidir o nome daquele ou daquela candidato ou candidata que vai poder estar liderando um projeto para manter o Espírito Santo nesse mesmo rumo, nessa mesma pegada, para dar continuidade ao legado do trabalho liderado pelo nosso governador Renato Casagrande. Então,
Na hora certa, a gente vai estar conversando sobre isso, mas por hora, meu irmão, é trabalhar muito, é dar muito duro, porque tem um ano para atravessar, um ano cheio de desafios. E eu acho também que fazer política fora de hora não é uma coisa adequada, sabe? Eu acho que nesse momento as pessoas estão muito focadas nos seus desafios, sabe? Os desafios de vida das pessoas, tá certo? Então, eu acho que tem que deixar a política para a hora certa. E na hora certa, eu seguramente vou estar colocando o meu nome como uma das alternativas desse movimento político amplo que é liderado pelo governador Casagrande. Vamos ao último quadro do programa, quadro Valor Pessoal. Valor pessoal. Vice-governador, qual o ponto da sua vida pessoal que é essencial para que você tome as melhores decisões? Eu acho que a disciplina, eu acho que a determinação para superação dos problemas e dos desafios que se apresentam é algo fundamental. Você tem que ser muito determinado, muito resiliente, né? Porque assim, com humildade você não acerta em todas, mas você faz um possível para que no conjunto das coisas que você faz, elas sejam bem mais positivas, né? Então eu tenho procurado ser bastante disciplinado, tenho procurado ser bastante determinado, tenente a Deus, obviamente, né? E com muita disposição, sabe, de continuar trabalhando e ver o nosso estado melhorar a cada dia. Ricardo Ferraço, vice-governador do Espírito Santo e secretário de Estado de Desenvolvimento por enquanto, porque vai deixar a secretaria de lado, né? Vai se dedicar só à vice-governadoria, não é isso? É isso. O governador Renato Casagrande me mobiliza para que eu possa estar mais ao seu lado, lhe ajudando em outras tarefas do governo, para além do desenvolvimento, na segurança, na saúde, na educação, na infraestrutura, né? E em meu lugar estará na Secretaria de Desenvolvimento, a partir agora do dia 12 de fevereiro, o ex-prefeito da Serra, o Sérgio Vidigal. Legal. Vice-governador Ricardo Ferraço, muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui ao programa Valores. Obrigado, Edu. É um prazer. Valeu. Tudo de muito bom, obrigado. meu irmão. Muito grato. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau. Você ouviu Valores com Edu Kopernik. Até o próximo.